Essa noite nós vamos conversar um pouco sobre a idolatria da sensualidade. Então, talvez alguns de vocês não tenham acompanhado as últimas mensagens que nós falamos, as últimas lives, e nós estamos conversando há já umas 3 semanas sobre esse assunto, que é idolatria, e eu gostaria de fazer uma brevíssima revisão para contextualizar aqueles que estão entrando pela primeira vez, aqueles que não acompanharam desde o início. A nossa série de mensagens sobre idolatria, ela está baseada em Jeremias capítulo 2, versículos 11 e 13. Eu vou ler para vocês. Deus está aqui desabafando com o povo de Israel, falando assim, para o Jeremias: houve alguma nação que trocasse os seus deuses, mesmo que não fossem deuses de verdade? Há alguma nação que conseguiu fazer isso? Mas o meu povo trocou a sua glória, ou seja, o único Deus, a glória, por aquele que não tem proveito nenhum. Ou seja, fora do Deus único, o Deus criador, tudo que o povo adora não tem proveito nenhum. Fiquem espantados com isto, ó céus. Fiquem horrorizados e cheios de espanto, diz o Senhor, porque o meu povo cometeu 2 males. Abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram cisternas rachadas que não retêm as águas. Resumindo esses 3 versículos, 11, 12 e 13 de Jeremias 2, Deus está decepcionado, Deus está frustrado com o povo que tinha abandonado a sua glória, o verdadeiro Deus, a fonte de água viva, por cisternas rotas, como fala em algumas traduções, ou cisternas rachadas que não retêm as águas. Então é isso aí, meus irmãos. Idolatria é trocar Deus, trocar a glória, trocar o Deus glorioso, o Deus verdadeiro, o único Deus, por aquilo que não é nada. Qualquer coisa que você coloca no lugar de Deus, qualquer coisa que você dá prioridade na sua vida mais do que a Deus, isso passa a ser um ídolo na sua vida. E todos nós estamos envolvidos com esse problema. Não pense que isso é um problema de um pequeno grupo, de uma igreja ali que adora ídolos de madeira, de gesso e etc. Não, esse problema da idolatria é um problema da humanidade como um todo. Mesmo nós cristãos, na hora que nós estamos fora da presença de Deus, nós podemos estar idolatrando alguma coisa. Todos os homens, em determinado nível, são idólatras. Por isso essas mensagens são tão importantes, irmãos, para nós aprendermos a não trocar Deus por aquilo que não é nada, Outro versículo que nós temos baseado nossas mensagens é Romanos 1:25, que diz o seguinte: eles trocaram a verdade de Deus pela mentira. Os ídolos são falsos, os ídolos são deuses falsos. A única verdade é o próprio Deus. Mas eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Olha só. E esse Criador é bendito para todo o sempre. Esse é o lamento de Deus ali também em Romanos 1:25. Muito bem, essa é uma breve introdução mostrando por que nós estamos falando desse assunto. Porque idolatria é um assunto, é um pecado que vai nos acompanhar até a sepultura. Por isso nós precisamos estar alertas, nós precisamos estar sendo vigilantes, nós precisamos estar prestando atenção e ser muito criteriosos nas prioridades que nós damos na nossa vida. Qual é a nossa escala de valores? Quem está em primeiro lugar na nossa vida? Qualquer coisa que tomar o lugar de Deus na nossa vida, isso passa a ser um ídolo. E como tudo isso começou, a gente tem que voltar então à questão do Éden. O Éden era aquele lugar maravilhoso que Deus escolheu, que Deus fez para colocar o homem e para que o homem pudesse adorá-lo ali. Então aquilo ali era um lugar de adoração. Diariamente Deus se encontrava com o homem, era um lugar de prazer, era um lugar de adoração. Mas nós sabemos que o homem caiu, lá em Gênesis 3, e a idolatria se instalou no coração do homem. Sabia disso? Na queda, o que houve foi uma instalação
da idolatria. Um programa de computador, um software, foi colocado no coração do homem, fazendo com que ele seja um idólatra. Por isso Calvino falou assim, que o coração humano é uma fábrica de ídolos. O coração humano é simplesmente uma fábrica de ídolos. Essa é uma definição muito simples do que é o coração humano. Também o Tim Keller, um pastor americano, escreveu um livro chamado Deuses Falsos. Ele fala em seu livro o seguinte: todos os seres humanos são idólatras, em algum nível, colocando suas esperanças e valores supremos em coisas ou pessoas, em vez de colocar em Deus. E a Andréa Vargas também, uma autora, escritora, palestrante, também tem um livro muito interessante sobre essa questão da idolatria, da sensualidade. Muita coisa dessas nossas palestras, da nossa conversa foi pesquisado ali naquele livro. Ela fala que idolatria é o nome do pecado que vamos ter que lidar até o último minuto de nossa existência. Você já pensou nisso? Até o último minuto da sua existência você vai lidar com uma coisa chamada idolatria. E quando o homem caiu, então, o homem busca um redentor. Sabia disso? O homem perdeu o redentor do Éden, prometido no Éden, que é o Senhor Jesus, e ele procura em outras coisas um redentor para ele. Ele procura em outras coisas aquilo que pode substituir o vazio que há no seu coração, porque ele foi feito para adorar alguma coisa, e essa alguma coisa é Deus, só que ele perdeu Deus, ele saiu do Éden, ele foi expulso do Éden, e agora o homem procura um redentor, basicamente em 4 coisas, que nós classificamos aqui nos primeiros capítulos de Gênesis como 4 Édens falsos, ou 4 Édens paralelos, que nós estamos chamando de o Éden da religião, é um Éden falso, o mundo é um Éden falso, a sensualidade, que é o objeto da nossa conversa hoje à noite, e o ego é um outro Éden paralelo. A religião é a história de Caim, que ofereceu uma oferta a Deus e Deus não se agradou. Então isso é o que a gente chama de religião, fazer alguma coisa para Deus fora do contexto do que Deus quer. Você pensa que está agradando a Deus, você pensa que está resolvendo o seu assunto com Deus, mas não está. Isso se chama religião. E a vida da igreja e as denominações e os grupos cristãos e o cristianismo está cheio de idólatras religiosos. Esse é o fato. Eles fazem por esforço próprio, eles trazem uma oferta para Deus achando que está resolvendo o seu problema de adoração. Isso chama-se religião. O outro problema foi a cidade de Enoque. Ali os descendentes de Caim fundaram uma civilização que eles chamaram de cidade de Enoque, e que tinha todos os departamentos do mundo, o departamento da música, o departamento das armas, o departamento do comércio, da sobrevivência e assim por diante, que nós chamamos isso de mundo. Então a cidade de Enoque é uma primeira amostra do mundo que nós temos nos dias de hoje, e aquilo se tornou uma fuga para o homem adorar alguma coisa em lugar de Deus. É um Éden paralelo. Isso está em Gênesis 4, esses 2 Édens aí, religião e mundo. Em Gênesis 6, nós vemos ali os anjos caídos descendo, se misturando com as filhas dos homens, cometendo fornicação com as filhas dos homens. Os anjos caídos tomaram formas humanas e coabitaram com as mulheres, e aí degradou a raça humana, degenerou a raça humana, arriscando aí a vinda do Messias, ou descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, porque agora a humanidade estaria misturada com os demônios, ou com anjos caídos, e assim por diante. Então, isso é o que nós chamamos de sensualidade. E a sensualidade é um desses ídolos, é uma dessas coisas, o prazer da carne, né? Ali fala em Gênesis 6 que o homem se tornou carnal e o Espírito de Deus deixou de agir ali no coração do homem.
Isso é a idolatria da sensualidade. Por fim, em Gênesis 11, nós encontramos a Torre de Babel como uma exaltação ao ego humano, o homem se tornando uma celebridade, e isso se tornou o seu ídolo. Ele mesmo se tornou o seu Deus. O homem trocou Deus por um Deus chamado eu mesmo. Então, esse é o quarto Éden paralelo que nós encontramos aqui no início de Gênesis. Muito bem, isso é apenas uma retrospectiva do que a gente já conversou um pouco atrás. Aqueles que perderam, né, as mensagens nossas estão no YouTube, no canal da Comunidade Cristã Igreja em Fortaleza, está lá no YouTube. As minhas lives estão aqui no meu canal, você pode voltar e rever esses assuntos. E a questão de hoje é a sensualidade, a idolatria da sensualidade. Sensualidade é uma idolatria? Com certeza é, porque a sensualidade que está ligada ao sexo é o uso de um prazer criado por Deus, mas usado de maneira inadequada, substituindo o próprio Deus, substituindo a adoração a Deus. Não que a gente não possa praticar o sexo da maneira correta, da maneira normal, no casamento. Isso é algo divino, é algo sagrado, e isso está totalmente de acordo com a palavra de Deus. Mas quando o homem perdeu Deus como seu significado, como a sua razão de viver, como o seu objeto da sua adoração, ele busca na sensualidade uma substituição no prazer que ele tinha em Deus. Então, na verdade, o prazer do sexo fora do casamento, na sensualidade, isso é uma idolatria, porque ele é um prazer falso que toma o lugar de Deus. E Paulo, no Novo Testamento, ele estava muito preocupado com os irmãos em Tessalônica. Nós podemos ver isso em 1 Tessalonicenses, deixa eu ver aqui, 1 Tessalonicenses 4, de 1 a 8, vamos ler rapidinho isso aqui. Era a preocupação de Paulo ali com os Tessalonicenses. Ele fala o seguinte, Tessalonicenses 4: finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus, que assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus, e efetivamente o estão fazendo, vocês continuem progredindo cada vez mais, porque vocês sabem quantas instruções demos a vocês da parte do Senhor Jesus. Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual. Eu vou ler todo o texto, depois nós vamos voltar a esse versículo 3 aqui, né? Que vocês se abstenham da imoralidade sexual, que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque contra todas estas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é vingador. Pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Portanto, quem rejeita estas coisas não rejeita uma pessoa, mas rejeita Deus, que também dá o seu Espírito Santo a vocês. Eu quero falar um pouco sobre esse versículo 3. A vontade de Deus qual é? É a santificação de vocês. Ponto positivo aqui. Deus tem uma vontade. A vontade de Deus é a santificação de vocês. Que vocês se abstenham da imoralidade sexual. Então, isso é o lado negativo dessa questão aqui, tá? Que vocês se abstenham da imoralidade sexual. Imoralidade sexual, essa palavra no grego é porneia. Daí veio a palavra pornografia. E essa palavra porneia no grego, que é traduzida dessa versão como imoralidade sexual ou prostituição ou impureza, então essa mesma palavra grega foi traduzida assim no Novo Testamento. Impureza, prostituição, imoralidade sexual, tudo isso é porneia no grego. E ela tem dois significados. A palavra porneia significa uma relação sexual ilícita. Esse é o significado principal da palavra porneia, relação sexual ilícita. O que é uma relação sexual ilícita? Adultério
é uma relação sexual ilícita. O que é adultério? É relação entre duas pessoas casadas que já têm seus compromissos, suas alianças, mas como a gente fala por aí, elas pulam o muro e têm relações com outras pessoas. Pode ser outro solteiro ou outra pessoa casada. Isso a Bíblia chama de adultério. Outra palavra usada na Bíblia é fornicação. Fornicação é relação fora do casamento, fora de uma aliança, fora de um compromisso por pessoas que não são casadas. Pode ser, no caso, dois solteiros. Isso se refere também a homossexualismo, lesbianismo, relação sexual com animais, que é uma coisa suja, terrível, mas que acontece, e relação sexual com parentes. Tudo isso que eu estou falando para vocês está no dicionário Strong. Se vocês quiserem, podem conferir lá. É um dicionário muito importante, né, das palavras gregas do Novo Testamento. E o segundo ponto, o segundo significado da palavra porneia no grego é a adoração de ídolos. Por incrível que pareça, é aí onde a gente coloca a questão e junta a idolatria da sensualidade. Porque a idolatria, a adoração a ídolos sempre está ligado a questões sexuais, a questão de relações sexuais ilícitas, todas essas que nós comentamos aqui acima. Ou seja, a adoração a ídolos é uma impureza que se origina na idolatria, na qual se incorria ao comer sacrifícios aos ídolos. Então isso era uma prática comum ali na época do Novo Testamento, e Paulo estava preocupado com os tessalonicenses por causa dessa questão. Por que Paulo estava preocupado? Porque, amados irmãos, essa é uma grande arma de Satanás para destruir o povo de Deus. Essa, vou repetir, é uma das maiores armas de Satanás para derrubar o povo de Deus. Como que nós sabemos disso? Nós temos um relato no Velho Testamento de Balaão. Todos nós já ouvimos falar de Balaão, da sua situação, né, de comércio com o Balaque, né, que foi comprado por ele, pelo rei Moabita, para que ele pudesse amaldiçoar o povo de Deus. Isso está nos capítulos 23 e 24, eu creio, de Números, basicamente esses relatos, 22, 23, 24, e aparentemente ali Balaão não conseguiu, aparentemente não, está claro que ele não conseguiu amaldiçoar o povo de Deus. Mas preste atenção, quando você chega no capítulo 25, após o final do capítulo 24, onde é dito que Balaão não conseguiu a sua intenção, foi embora para a sua terra, Balaque foi para a terra dele, e agora o capítulo 25 de Números começa assim: quando Israel estava em sítio, o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios oferecidos aos seus deuses, e o povo comeu a carne dos sacrifícios e adorou os deuses dessas mulheres. Número 1 aí, vocês estão vendo a grande relação entre a relação com mulheres, relação anormal com mulheres, e os sacrifícios a ídolos. Daí nós tiramos a questão da ligação da idolatria da sensualidade. Muito bem, mas aqui, entre o capítulo 24 e 25, a Bíblia não diz claramente que isso foi uma insinuação de Balaque. Onde nós vamos encontrar isso? Você vai encontrar em Números capítulo 31, versículos 15 e 16. Lá está escrito o seguinte: Moisés lhes disse: porque vocês deixaram viver todas as mulheres? Eis que estas, por conselho de Balaão, fizeram com que os filhos de Israel fossem infiéis ao Senhor, no caso de Peor, e assim houve uma praga no meio da congregação do Senhor. Aqui está a chave para explicar qual é o ensinamento de Balaão. E esse ensinamento de Balaão, ele já estava presente na igreja em Pérgamo, lá no Novo Testamento. Milhares de anos depois, que diz o seguinte, Apocalipse 2,14: tenho, porém, contra você algumas coisas. Estão aí em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição.
Tá claro aí, irmãos? Então, comer coisas sacrificadas a ídolos e prostituição são duas coisas que estão intimamente ligadas. E aqui é onde está o grande problema da igreja, inclusive da igreja hoje. A sensualidade é uma grande ameaça ao povo de Deus hoje, porque esse é o ensino de Balaão. Foi assim que Balaão conseguiu amaldiçoar o povo de Deus. Ele não conseguiu amaldiçoar o povo de Deus com a sua boca. Embora ele se esforçasse, ele queria amaldiçoar, mas da sua boca só saía bênção. Então, qual foi a chave? Qual foi a saída do Balaão? Balaão chamou o Balaque e falou: vem cá. Aqui, profecia não tem jeito, tá? Só tem um jeito de você amaldiçoar esse povo aí. Põe as mulheres no meio. Manda as mulheres lá para o arraial dos hebreus, que você vai ver o que vai acontecer. E aconteceu, irmãos. E aconteceu. As mulheres desviaram os filhos de Deus, levaram os filhos de Deus a praticarem prostituição e sacrificarem aos ídolos, praticando a prostituição. Então, por aí, meus queridos, nós podemos concluir que hoje a sensualidade, o sexo fora do casamento, qualquer tipo de relação ligado a sexo, ou de relação, ou de movimento, ou seja lá o que for, isso é uma grande arma do inimigo para derrubar os filhos de Deus. É por isso que nós precisamos estar alertas e vigilantes. A idolatria da sensualidade é um fato, e é um fato presente hoje no meio da igreja, mesmo entre nós. Mesmo entre nós, vocês sabem quantos problemas nós já tivemos no meio dos cristãos, no meio do povo de Deus nesse século. Não vou falar nem nesse século. 2 meses atrás, um grande líder americano, famoso, escritor, dezenas de livros, professor de seminário, pastor, treinador de líderes cristãos, 70 e tantos anos, foi afastado do ministério. 5 anos de um relacionamento impróprio com uma jovem. Ensinamento de Balaão. Meus queridos irmãos, a coisa que nós precisamos ter mais cuidado hoje, na igreja, nos nossos relacionamentos pessoais, é o tal do ensinamento de Balaão. O ensinamento de Balaão é exatamente esse. Se eu não consigo derrubar um cristão, se eu não consigo derrubar um pastor, um líder, com outras coisas, com certeza, com a sensualidade é possível. Por isso, esse é um assunto muito sério que requer a nossa grande atenção. Amém? Louvado seja Deus. Quero dar mais uma vez as boas-vindas aos que entraram depois. Estamos chegando aqui à metade da nossa live. Estamos aqui na nossa mesa no deserto, onde Deus nos preparou nessa noite, nessa palavra de advertência contra o ensino de Balaão, que é a idolatria da sensualidade. Se você não mandou ainda, mande o seu aviãozinho, convide seus amigos, seus parentes, para que todos possam ser abençoados com a palavra de Deus. Quais são então os nossos desafios no tempo atual? O nosso desafio é muito grande, irmãos. Hoje nós temos o culto ao corpo como uma idolatria. As mulheres, até os homens, o culto ao corpo, o embelezamento pessoal, as academias. Cuidado com as academias. Cuidado, meu querido irmão, minha querida irmã. Esse é um lugar muito arriscado. Não estou dizendo aqui que a gente não deve praticar exercício, atividades, mas esse ambiente, ele é um ambiente difícil e arriscado. Cuidado com os enviados de Balaque, ou as enviadas de Balaque, tá? O marketing, hoje, muito sensual, tudo se vende com mulheres. Todas as coisas, se você vai vender um alfinete, ou você vai vender um avião, um carro, seja lá o que for, você tem que colocar alguma coisa do elemento feminino no meio, ligado à sensualidade, né?
A sensualidade também é uma arma de destruição da família. As famílias estão sendo destruídas por causa da sensualidade. A internet entrou em nossas casas, a internet está nas nossas mãos, a internet está na mão dos nossos queridos filhos, adolescentes, até nossas crianças. Eles têm um celular hoje na mão, e o celular tem um monte de coisa que não vale a pena, que o inimigo está usando a tecnologia para destruir o povo de Deus nessa questão de sensualidade. Vamos ser equilibrados, não estou condenando o telefone, não estou condenando o celular, mas nós precisamos ter critérios de utilização. O celular não pode ser o seu pai, que manda em você. Você tem que ser o pai do seu celular. O seu celular tem hora para dormir. Você tem que estabelecer hora para ele dormir. Ok? Você tem que ser o pai dele, não ele ser o seu pai e fazer de você o que ele bem quiser. Muito bem, esse é o problema da internet. A internet trouxe então a pornografia para dentro dos nossos lares, para as nossas crianças, para os homens, para as mulheres, para os filhos de Deus, para os líderes cristãos. Quantos líderes cristãos estão doentes e viciados em pornografia? Isso é um fato, isso é uma realidade. Então nós precisamos ter cuidado com isso. Realmente, pornografia é uma expectativa irreal do sexo e você perde os seus relacionamentos reais, passam a ser prejudicados. Pornografia pode levar você ao vício porque ela estimula o seu cérebro e dispara um gatilho de recompensas, o famoso gatilho que leva uma pessoa a praticar e a repetir aquilo que ele gostou, aquilo que deu prazer, aquilo que foi satisfatório para ele. Ele tem a tendência de engatilhar cada vez mais uma recompensa para você, e isso se torna um vício, e esse vício vai trazer problemas de infidelidade conjugal, esse vício vai trazer problemas de relacionamento seu com os outros, vai trazer problema de culpa para dentro de você, para sua consciência, vai trazer problemas físicos com disfunções sexuais, quem sabe até impotência sexual e assim por diante. Vai alterar a forma do seu cérebro, como você responde ao prazer, ou seja, para você prazer simplesmente vai ser pornografia e nenhuma outra coisa, né? Muito menos Deus será o seu prazer. Essa é a questão, esse é o problema, esse é o nosso desafio, é o desafio da igreja nesse século 21. Concluindo essa primeira parte, nós queremos dizer que a santidade sexual é uma forma de adoração verdadeira. A santidade sexual, santidade no sexo, é uma forma de adoração verdadeira, reconhecendo Deus como o Senhor sobre todas as áreas de sua vida. Ok? Muito bem. Agora, eu queria ler para vocês alguns versículos que não deu tempo para a gente ler no domingo, tá? E eu gostaria é por isso que essa live é importante, porque tem alguns versículos que não tem como a gente comentar e que são importantes. Então, quais são eles? Gálatas 5,19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem. Todas essas três coisas, as três primeiras obras da carne, são ligadas à utilização inadequada do seu corpo. Imoralidade sexual, essa palavra no grego é a palavra porneia, que aparece lá em 1 Tessalonicenses 4,3, tá? Impureza é outra palavra, também está ligado, libertinagem também, como lascívia também, estão tudo ligado nessa questão dos desejos sexuais desequilibrados, né, da lascívia, da concupiscência da carne. 2 Coríntios 7,1 fala das impurezas da carne. Portanto, meus amados, tendo tais promessas, purifiquemos de toda impureza, porneia, no grego, tanto da carne como do espírito. Preste atenção, tanto da carne como do espírito. Por quê? Porque a porneia a porneia da carne e a idolatria do espírito.
Quando você adora a sensualidade, você está fazendo isso usando o seu espírito. E o seu espírito foi feito para adorar a Deus. Então, há uma substituição aí. Aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Então, isso é 1 Coríntios 7:1. Agora, um trecho muito importante, irmãos, é Romanos 6, 18 a 23, que fala o seguinte. Paulo, né, falando sobre a queda humana ali, a queda do homem, e a salvação de Deus e tudo mais, a justificação, a grande salvação de Deus. Paulo fala o seguinte: falo em termos humanos por causa das limitações de vocês. Ou seja, Paulo sabia que nós temos limitações. Nós todos temos limitações, tá? E eu vi recentemente um pastor tentando explicar o que aconteceu com aquele grande mestre americano que caiu aí desses 2 meses atrás, e ele fala o seguinte: todos nós, ninguém se livra de ter sentimentos sexuais impuros. Todos nós somos passivos nessa questão. Isso é o que Paulo fala, a nossa limitação. Paulo fala, falo em termos humanos por causa das limitações de vocês. Nós somos limitados, nós somos fracos. E outras traduções falam das fraquezas de vocês. Isso é uma realidade que deve ser colocada como uma arma para nós, já que se eu sou consciente, eu sei que eu sou limitado, eu sei que eu sou fraco, eu vou tomar as providências, eu vou tomar meus cuidados, eu vou cuidar e armar esquemas para que eu não possa cair nas fraquezas, eu não possa cair e abrir portas para a sensualidade, ok? E a sua idolatria. Continuando, assim como ofereceram os seus membros para que fossem escravos da impureza, porneia no grego, e da maldade, que leva à maldade, assim ofereçam agora os seus membros para que sejam servos da justiça para a santificação. Paulo aqui está rogando, meus queridos irmãos, eu sei que vocês são limitados, mas agora o que vocês devem fazer? Você tem que tomar uma iniciativa. Antes você oferecia os seus membros, os membros do seu corpo para a impureza, para a porneia, para a impureza da carne, para a impureza sexual. Mas agora, por favor, ofereçam os seus membros para que sejam servos. Presta atenção. Antes vocês eram escravos da porneia, vocês eram escravos da impureza, mas agora vocês devem oferecer os seus membros para serem servos da justiça para a santificação. Continuando, Paulo diz, porque quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres em relação à justiça. Vocês eram escravos do pecado. Naquele tempo, que fruto vocês colheram? Presta atenção, que fruto? Pense você mesmo na sua própria situação. Se você já caiu numa situação dessa, se você já teve problema com fornicação, com adultério, com esse tipo de coisa, homossexualismo, lesbianismo, seja lá o que for. Que fruto que você colheu? Na verdade, muita culpa. Essa é a grande verdade, muita culpa. Que frutos vocês colheram, né? Naquele tempo, que fruto vocês colheram? Somente as coisas de que agora vocês se envergonham. Paulo é um advogado aqui. Paulo está mostrando, olha, isso aqui é sério, isso aqui é perigoso, você é fraco, cuidado. Toma uma iniciativa agora, ofereça agora os seus membros para a justiça, para Deus. Aí ele fala, porque o fim dessas coisas é morte. Simplesmente isso. O fim dessas coisas, o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês colhem é para a santificação. E o fim, neste caso, é a vida eterna. E o versículo seguinte, todo mundo sabe, eu não coloquei aqui, porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Meus irmãos, tem uma saída. Nós temos uma salvação, mas nós temos que tomar uma atitude. Deixar o passado, a nossa vida pregressa, nossos erros
Os frutos que nós colhemos foram vergonhosos e só nos acusam. Agora, os nossos membros que antes eram escravos do pecado, agora devem ser escravos da justiça. Louvado seja Deus. Meus queridos irmãos, que essa seja a nossa realidade, a nossa vida, né? O nosso viver nessa terra hoje. Nós fomos transformados em servos de Deus. Você já pensou nisso? Você era um escravo do pecado, mas você já foi transformado em servo de Deus. Agora você, como um servo de Deus, de repente você volta a praticar as mesmas coisas quando você era escravo do pecado. Que Deus tenha misericórdia de nós. Colossenses 3:5. Portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena. 2 pontos. Imoralidade sexual, porneia no grego, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é idolatria. Tudo isso aqui é simplesmente idolatria. A sensualidade, a imoralidade sexual é uma forma de prazer que substitui o prazer de Deus. É uma forma de você procurar uma redenção para a sua queda, uma redenção para a sua situação caída e a sua situação pecaminosa. O último dessa série de versículos é 1 Coríntios 6, 17 a 20, que fala o seguinte: fujam da porneia, no grego, da imoralidade sexual. Vocês viram quantos versículos no Novo Testamento Paulo chama a atenção dos irmãos para esse assunto. Esse, como nós temos falado, irmãos, é um assunto sério para os nossos dias de hoje. Essa é uma grande ameaça para o povo de Deus. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos, porque vocês foram comprados por preço, por um alto preço? Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Que coisa maravilhosa, irmãos, que riqueza nesses versículos. Onde eu devo glorificar a Deus? Na prática do sexo genuíno, na prática da sexualidade de acordo com a palavra de Deus, no casamento, marido e mulher e nada mais. Essa é uma maneira de glorificar a Deus, sabia disso? Agora, pois, glorifiquem a Deus no vosso corpo. Na medida em que eu deixo de oferecer o meu corpo para o pecado, para a imoralidade sexual, e vivo um tipo de sexualidade genuína e verdadeira no meu casamento, eu simplesmente estou adorando a Deus, eu estou glorificando a Deus. Que visão maravilhosa, irmãos. Que Deus possa ter misericórdia de nós, que nós possamos ser encorajados. E olha que coisa séria, o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo. E tem outro versículo que Paulo fala, como é que eu vou fazer, e eu acho que é nesse mesmo capítulo, né, aqui de 1 Coríntios 6, como é que eu vou fazer um membro de Cristo, um membro de uma meretriz? Isso é demais, isso é demais para Deus, entende? Então, louvado seja Deus pela sua palavra. Qual a solução, irmãos? Qual a solução? Número 1, viver no Espírito. Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Gálatas 5:16, ok? Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Por quê? Porque os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade. Então, se você anda no Espírito, você está adorando o verdadeiro Deus. O seu prazer está em Deus. O seu prazer está no seu Criador. Então, a sensualidade, o sexo fora do casamento, fora do princípio bíblico, ele não terá lugar na sua vida. Isso é a questão do Espírito. Mas eu quero me deter, para a gente concluir,
mais na questão da palavra de Deus. Como que a palavra de Deus é importante para nós sermos livrados das tentações, para nós sermos fortalecidos no nosso homem interior, para nós sermos armados contra as ciladas do diabo, né? Então eu quero ler alguns versículos para vocês, se você puder anotar, depois você ruminar. Salmo 1 e 2. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer, olha só, o seu quê? Prazer está na lei do Senhor. O homem precisa ter prazer, por isso que ele busca sexo fora do casamento. Mas por que ele busca? Porque ele não tem Deus. Mas bem-aventurado feliz o homem que não anda nesse conselho dos ímpios, nesse conselho de Balaão, porque o seu prazer de verdade está aonde? Na lei do Senhor. Meus queridos irmãos, o nosso prazer, a nossa alegria, o nosso gozo deve estar na lei do Senhor. Louvado seja Deus. A lei do Senhor é um prazer para você? Ou você lê a Bíblia por obrigação? Você lê a Bíblia só para cumprir aquele calendário, marcar aquele xizinho ali? Se é dessa maneira, meu querido irmão, sinto muito, isso não é prazer nenhum, tá? Isso é obrigação, e mais cedo ou mais tarde você pode ser pego no outro tipo de prazer. Efésios 6,17 fala que nós devemos usar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós devemos nos armar com a palavra de Deus, que é a espada do Espírito. Hebreus 4,12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, e é cortante como uma espada de 2 gumes que separa alma de espírito, ou seja, ela é viva e eficaz. O pecado nos deixa mortos, mas a palavra de Deus nos deixa vivos. Se você se agarra à palavra de Deus, essa é uma grande arma para você. Salmo 119, versículo 9. Como pode o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Claro, esse problema da sensualidade é um problema que afeta muitos, em todas as idades. Conheço pessoas acima de 70 anos que estão enroladas com isso, pessoas com 80 anos que ainda estão enroladas com isso. Misericórdia, mas existe. Mas é um dos maiores problemas, está claro, na juventude. Por isso Paulo falou para Timóteo: foge das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor, com os que de coração puro invocam o nome do Senhor. E como pode o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a palavra de Deus. Jesus venceu Satanás com o quê? Está escrito. Satanás tentou Jesus de todas as maneiras. O Senhor falou para ele: está escrito, está escrito, está escrito. Será que nós temos essa autoridade? Nós temos a palavra dentro de nós como nosso prazer? Chegar para Satanás: ó, cara, está escrito assim, ó, vai para lá que não dá, vai para outra. Louvado seja o Senhor. Amém? Temos aqui alguns comentários. Diego falou: somos chamados a uma vida santa. É isso aí, meu irmão Diego. Não há como glorificarmos a Deus com uma vida impura, 100% correto. Ruth Maria: o nosso corpo é santuário do Espírito Santo. Amém, é isso aí. Vamos comentando, meus queridos irmãos. Nós estamos caminhando para o finalzinho aqui da nossa live dessa noite. Salmo 119, versículo 1. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Ou seja, os que andam na lei do Senhor são irrepreensíveis no seu caminho. Salmo 119, 11. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Amém? Guardo no coração. Meu querido irmão, tudo que nós devemos fazer é guardar no coração as palavras do Senhor. Amém? Salmo 119, 15. Meditarei nos teus preceitos, e as tuas veredas terei respeito. Meditarei nos teus preceitos. Concluindo, meus queridos irmãos, 2 versículos que eu deixei para vocês aqui. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama,
Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. Vejam a importância, irmãos, de nós guardarmos a palavra no nosso coração. Guardando a palavra no nosso coração, tendo prazer na lei do Senhor, desfrutando da palavra do Senhor, que vai acontecer? A nossa mente vai estar sempre cheia de tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é puro, tudo que é amável. E assim, pela força da palavra de Deus em nós seremos o quê? Livres de toda essa situação da idolatria, da sensualidade. E um último versículo que eu desfrutei bastante, Salmo 19, 14. Brito Santiago falou assim: vamos andar na lei do Senhor. É isso aí, meu querido irmão Brito, vamos andar na lei do Senhor. Salmo 19, 14, as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração. Onde começa o problema do pecado, principalmente da sensualidade? Começa na meditação. Você recebe um impulso e você começa a meditar naquele impulso. Você olha para uma imagem e você começa a meditar naquela imagem. E Tiago fala que a cobiça gera o pecado. Você cobiça e a cobiça gera o pecado. Então, primeiro tem o pensamento ou a chegada de alguma informação, vai para o teu pensamento, para a tua mente, e se você começa a meditar naquilo, aquilo vem a cobiça, e a cobiça gera o pecado. Então, qual a saída para nós? O meditar do meu coração seja agradável na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Quem é o meu redentor? Quem é aquele que vai me tirar da queda? Quem é aquele que vai me salvar? Quem é o meu redentor? É o Senhor Jesus. Ele é a nossa rocha. Ele é a minha rocha. Temos uma saída para vencer, disse a nossa irmã, ou nosso irmão Bezerra, não sei. A sexualidade é a palavra na prática. É isso aí, meu irmão. Louvado seja Deus. Meus queridos irmãos, eu queria então terminar com esses versículos, com essas palavras maravilhosas de Filipenses 4:8, Salmo 19:14. Vamos meditar na palavra de Deus, vamos guardar a palavra de Deus, vamos ter prazer na lei do Senhor, vamos ler a Bíblia com gosto, com prazer, com alegria. E assim, meus irmãos, nós estaremos vivendo uma vida santa para a vida da igreja. Louvado seja Deus. Josilene Barros falou: aleluia, tem uma saída para nós, que é meditar na palavra de Deus. Louvado seja Deus, que Ele tenha misericórdia do seu povo, que nós possamos estar livres desse ensinamento maligno de Balaão, que é desviar o homem da adoração a Deus para a adoração a outros deuses através do uso da sensualidade. Vamos tomar cuidado, vamos tomar precaução. Não vamos andar com pessoas do sexo oposto sozinhos, em lugares isolados, caronas e assim por diante. Nós precisamos ter cuidado, nós precisamos armar algumas estratégias para que a gente possa diminuir o risco dessa tentação e desse ensino de Balaão, que desvia os filhos de Deus da verdadeira e genuína adoração a Deus. Amém? Louvado seja o Senhor. Espero que essa palavra ajude você nessa noite. Você que ainda não se envolveu com esse tipo de coisa, que seja uma palavra de vacina para você. Você, por acaso, está precisando de cura, essa é uma palavra de libertação. Que você clame ao Senhor, que você busque o Senhor, exercite o seu espírito e leia a Bíblia. Leia a palavra de Deus e ela te dará força para você vencer, assim como Jesus venceu todas as tentações do diabo. Está escrito. Essa é a maneira
de vencer Satanás. Amém? Louvado seja o Senhor. Vamos orar. Senhor querido, meu amado Deus, objeto da nossa adoração, nós queremos te adorar nessa noite. Dizer que o nosso prazer, Senhor, está em Ti, está na Tua lei, na Tua palavra. Ó, amado Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelos Seus ensinamentos, que possamos ser livres, Senhor, do ensinamento de Balaão, do ensinamento da sensualidade, das tentações da sensualidade, principalmente nós que lidamos com o povo de Deus, nós que lideramos, Senhor, nós que cuidamos dos Teus filhos, como precisamos da Tua graça, Senhor. Por isso, dá-nos força para sempre buscar a Tua palavra, para sempre andar em nosso espírito. Obrigado, Senhor, por essa noite. Abençoa cada um que nos ouviu, que está aqui conosco. Abençoa os irmãos. Louvado seja Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Boa noite, meus queridos irmãos. Queremos avisar que nas próximas 2 semanas nós não teremos a nossa live, porque vai coincidir exatamente na chamada noite de Natal, se eu não me engano, e no dia de Ano Novo, né? As próximas 2 quarta-feiras seguintes são dias meio inadequados, né, para a gente fazer as nossas lives. Mas em janeiro, se Deus permitir, na primeira semana, nós estaremos de volta aqui juntos, sendo alimentados pela palavra de Deus. Amém? Boa noite, Deus abençoe vocês. Se Deus quiser, tenham um ano novo feliz, cheio de bênção, na presença de Deus, com prazer na lei do Senhor, vivendo uma vida santa na presença de Deus. Até janeiro, se Deus permitir. Um abraço a todos. Eu morro a cada instante desde que nasci, e sei não tenho a escolha de ficar aqui. A vida és Tu, Senhor, Tu és a alternativa. Não queres que eu pereça, mas para sempre viva. Assim me apronto, ó Deus, pra derradeira hora em que, vencido o tempo, eu for daqui embora. Em minhas faltas ergue muro a meu redor, pra que meus erros não difundam mais.